Olá meninos, tudo bem? Eu resolvi fazer essa pequena aulinha em relação à síntese de colágeno porque o colágeno é uma molécula muito importante no organismo dos mamíferos, mas em especial porque como ele tem uma biossíntese muito complexa, ele se torna uma molécula muito importante para o entendimento médico e serve muito bem para a gente fazer uma recapitulação daquilo que eu gostaria que vocês tivessem de bagagem da biologia celular. Então vamos lá, eu queria mostrar para vocês, fazendo uma recapitulação aqui, que o colágeno é um dos componentes da matriz extracelular do tecido conjuntivo. A matriz extracelular, ela é uma estrutura que ela é formada, ela é produzida pelas próprias células do conjuntivo, que tem dois componentes principais. Um que é um componente insolúvel, que são as suas fibras de 3 tipos, né? Colágenas reticulares e elásticas, na verdade, senso estrito, 2 tipos, porque fibra reticular é um tipo de colágeno, e substância fundamental amorfa, que é formada por moléculas que são solúveis. Muita água e eletrólitos sempre, mas também glicoproteínas adesivas, proteoglicanos, glicosaminoglicanos, como a gente já discutiu nas aulas que a gente teve, são moléculas muito importantes, muito complexas, com diferentes domínios, glicosilação e outras modificações também pós-traducionais. Mas, como não dá para a gente discutir tudo, né, todas as moléculas, eu escolhi o colágeno em especial para a gente trabalhar mais profundamente, devido à amplitude de características. Ele cobre muita coisa e aí ele, digamos assim, ele serve de cabide para a gente pendurar muita coisa interessante de discutir. Aqui nessa figura, então, a gente está vendo uma foto muito bonita, né, uma colorida com corantes artificiais que põem em evidência tanto as fibras elásticas quanto as fibras colágenas, além do núcleo das células. Mas então as fibras elásticas, elas são essas mais fininhas e escuras, e as fibras elásticas e as fibras colágenas são essas róseas, bem rosa, bem avermelhada aqui, que eu gostaria que vocês prestassem atenção de que elas não têm um tamanho homogêneo, elas podem variar de tamanho. As fibras elásticas também podem variar de tamanho, tá? Elas também podem, só que de forma geral elas variam na mesma região, em diferentes regiões. Então tem regiões mais periféricas, onde as fibras elásticas são mais finas, regiões mais profundas, onde elas vão ser mais grossas. E as fibras colágenas variam mesmo dentro da mesma região. Bom, então vamos lá. Fibras de colágeno. Então, fibras de colágeno. Essa palavra fibras na histologia gera uma angústia, né? A gente, como eu sempre falo, a gente tem muito mais biologia do que português para descrever a biologia e a natureza das coisas. Então, fibras de colágeno são moléculas, certo? E essas fibras são compostas por feixes de fibrilas. Então, o que eu vou falar agora bastante com vocês são as fibrilas, que são aquelas que a célula realmente faz, tá? Então, tem muita informação aqui que tem por consequência a gente compreender como que o organismo funciona em vários níveis. Então, o que eu gostaria de dizer com isso é que todos esses slides são muito importantes. Eu gostaria que vocês entendessem bem a biossíntese do colágeno como sendo um modelo para entender a organização molecular de todas as outras moléculas que eventualmente vocês venham a lidar na vida, tá? Entendendo bem o que a gente vai discutir aqui, a gente cobre todos os aspectos. Bom, primeiro, toda proteína vem de um gene. E no caso do colágeno, aqui eu até coloquei aqui, são as proteínas mais abundantes dos animais. Nós somos basicamente um pacotinho inteligente, cheio de emoções, formado de colágeno, uma gelatina, quase uma gelatina organizada, que tem sentimentos e pensamentos, né? São as proteínas mais abundantes, mas não são todas iguais. É uma família, né? Então é o que eu coloquei para vocês aqui, família de proteínas estruturais que conferem resistência.
Eu já vi em vários lugares falarem, alguns lugares colocarem que o colágeno dá elasticidade. Eu não sei exatamente o que querem dizer com isso, mas eles não, o que querem dizer está errado, não está dizendo o que realmente é. O colágeno, ele é como se fosse um aço, uma estrutura de quando você está vendo construir um prédio ou uma casa, aquela parte mais sólida que vai estruturar melhor, que vai dar resistência, é o colágeno, né? Então elas vão dar resistência, essa é a palavra, contra o estiramento. Aí nós temos essa família de proteínas que são codificadas por cerca de 100 genes. Esse número aqui, gente, eu tirei da espécie humana. Não sei precisar o quanto de variação tem entre os animais, mas eu acredito que seja pouco, tá? Assim, por quê? Porque o colágeno é muito conservado ao longo da evolução. Muito conservado. Na verdade, ele é uma repetição dele mesmo, né? Eu já vou falar mais pra frente, eu vou explicar isso melhor. Ele é como se fosse um trenzinho onde tem várias repetições da mesma coisa. Ele precisa ser assim para dar a função dele. Então, ele é muito conservado entre as espécies ao longo da evolução. E eu imagino que nos animais de interesse para nós seja muito parecido mesmo, embora não seja igual. Moral da história, não é como o colágeno do tubarão, não vai ser muito diferente do colágeno que a gente já discutiu na aula, né? Do colágeno de outras espécies menos sofisticadas, né? E aqui, existem diversos tipos de colágeno. Eu fiz uma pesquisa mais recente, as publicações mais recentes mostram 28 tipos já caracterizados. Não espero que vocês saibam os 28, nem eu sei, na verdade, mas eu espero que vocês saibam sim, pelo menos uns 4 ou 5, que são aqueles que são mais comuns e a gente precisa saber onde eles estão no organismo. Em microscopia eletrônica, exibem um padrão uniforme de bandeamento de 68 nanômetros, eu vou falar disso mais para frente. Então, aqui nessa figurinha, a gente tem na derme, a organização que a gente já viu no microscópio, né? Onde a gente tem os feixes de fibrilas. Lembrando que fibrila, que é isso que a gente está vendo aqui do ladinho, ó, essa aqui a gente não vê na microscopia de luz, a gente só vê essa parte aqui e essa aqui do lado aqui na microscopia eletrônica. E aqui na córnea a gente está vendo feixes de fibrilas em organização ortogonal, ou seja, em ângulo reto uma em relação à outra, que dá essa característica da córnea de ser transparente, né? Então ela tem colágeno, mas esse colágeno está organizado de uma forma muito exata e permite a transparência com resistência. Bom, aí olha só, molécula de colágeno. Então tudo começa numa molécula muito pequenininha, essa aqui, que é uma tripla hélice. Ela é uma tripla hélice, ou seja, são 3 peptídeos, que nesse desenho bonitinho aqui tá em azul claro, um peptídeo azul claro, um é rosinha e o outro é o roxo, tá? Cada uma desses peptídeos aqui recebe o nome de cadeia alfa. Por favor, meninos, vocês vão aprender na bioquímica alfa-hélice, ou já aprenderam, acho. Já aprenderam no semestre passado, não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa, eu não sei porque os dois chamam alfa, mas aqui no caso cadeia alfa em espiral, mas não é alfa-hélice. Alfa-hélice é uma forma de dobramento da proteína, que não é o que está acontecendo aqui. Bom, essas cadeias alfa são ricas em glicina e prolina e tem uma característica colagenosa, né? Cada peptídeo forma uma hélice que apresenta uma sequência repetitiva de aminoácidos GLY, onde X geralmente é prolina e Y geralmente é hidroxiprolina. Ou seja, é sempre GLY, então sempre uma glicina, que eu até coloquei um círculo aqui, coloquei ó, esse G, esse monte de G aqui, é glicina, é tudo glicina. O X geralmente é uma prolina, podendo ter variação, e o Y geralmente é uma hidroxiprolina, podendo ter variação. Presença também de hidroxilisinas que podem sofrer um processo que a gente vai ver mais para frente de glicosilação. Então, aqui ó, uma característica importante que eu coloquei aqui nesse quadrado para vocês é o seguinte, ó, para ser um colágeno, a molécula tem que ser uma tripla hélice de cadeia alfa, ou seja, tem que ter 3 peptídeos enroladinhos, como a gente está vendo aqui bonitinho. Mas não é só isso, existem outras moléculas que também têm essa característica, tá? Eu não vou lembrar de cabeça agora aqui, mas não é o colágeno, só o colágeno que é formado de uma tripla hélice de cadeias alfa, não. Porém, os colágenos, lembra que é uma família?
eles são formados, eles além de serem uma tripla hélice, eles têm isso aqui, ó, eles formam fibrilas ou outras estruturas, por exemplo, redes, na matriz extracelular. Tá? Então tem que ter essas duas características para ser considerado família do colágeno. E pode parecer pouca coisa a gente ter 28 colágenos, mas estudar colágeno até hoje é muito difícil, porque o colágeno é uma proteína difícil de purificar, as técnicas antigas não conseguiam ter acesso a determinadas características da molécula. Mais recentemente, por síntese artificial, tem se aprendido muita coisa, mas é uma molécula que sempre foi muito difícil de estudar. Tá? Aqui, então, molécula de colágeno, já falei para vocês, olha, então aqui, tipos são nomeados por numerais romanos, então a gente tem o tipo 1, tipo 2, tipo 3, e informalmente a gente usa um número algarismo normal, assim, mas quando a gente vai escrever mesmo, né, a nomenclatura da molécula é com algarismo romano, tá? E cada molécula pode ser homotrimérica, ou seja, 3 cadeias alfa igual, ou heterotrimérica. Como esse daqui eu quero que vocês saibam de coração, tá? Para não falar decor é decoração, né? Colágeno tipo 1 é formado por 2 cadeias alfa 1 e uma cadeia alfa 2. Veja que tem esse número algarismo romano entre aspas, é porque é uma cadeia alfa 2 do tipo 1. Você pode ter uma alfa 2 de outros tipos. Um exemplo de cadeia homotrimérica é o colágeno tipo 2, que a gente já viu também que está na cartilagem, que é formado por 3 cadeias alfa 1 do tipo 2. Tá? Tem vários outros, no livro vocês conseguem encontrar se quiserem dar uma olhada melhor. Bom, aqui eu juntei esse artigo, que é o mais recente, com essa tabela aqui que está no nosso livro do Pollard, nosso queridinho, que tem as melhores figuras mais lindas da biologia celular, para fazer um paralelo para vocês. Ele mostra os tipos, tá? Ele mostra os tipos diferentes de fibras colágenas. Então aqui eu queria chamar a atenção de vocês para esses 3 principais grupos, e mostrar também que não são os únicos, e porque a gente vai se restringir mais, na verdade a gente vai se restringir mais ao tipo 1, mas de forma geral tem esses aqui, ó. Então a gente tem os colágenos que formam fibrilas, então uma cadeia alfa, essa bolinha aqui está me atrapalhando, né? Mas risquinho aqui é uma molécula que vai polimerizar no espaço extracelular e vai formar a fibrila, que é assim. Depois a gente vai ver melhor isso aqui. Aqui é a fibrila, ó. E tem esse aspecto estriado aqui da microscopia eletrônica. Quem são esses? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 5, tipo 11, por exemplo, né? Que está igual aqui entre os dois. Um outro exemplo aqui, um colágeno de ancoragem, que é o tipo 7, que vai fazer justamente a ancoragem da membrana basal no tecido conjuntivo, que é esses fiapinhos aqui que a gente está vendo. Está mostrado aqui. E existem outros, né? Por exemplo, aqui nessa classificação mais recente, essa classificação aqui dos fascites, mostra o tipo 12 aqui, né? No livro, acho que o tipo 12 estava junto com o 7. Ó, então, essa tabela aqui é mais antiga, o tipo 12 está junto com o 7, e na tabela mais recente a gente tem uma separação. Não quero deixar ninguém maluco. O meu objetivo aqui é mostrar para vocês a evolução do estudo da molécula, que é uma molécula que ainda tem muitas características que a gente ainda não sabe. E agora eu vou me fixar com vocês mais na tipo 1.